Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí seja na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos, mas principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce amigo Espírito Santo também. Tenho certeza que está todo mundo aí alegre, feliz, todo mundo passou de ano, tá todo mundo indo dormir tarde, indo acordar tarde também, curtindo as férias de montão. Porque, afinal de contas, férias é para isso, né? Para descansar, brincar bastante, curtir bastante. E como nós estamos chegando aí no nosso feriado principal do ano, né? Que é o quê? Onde nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Então, a professora Esther trouxe para vocês mais uma história natalina. E a história que eu trouxe para vocês tem como título A História da Estrela. Isso mesmo. Você tem curiosidade? Já se perguntou sobre a história das estrelas? Você já se perguntou isso? Muita gente gosta de viajar nas férias, né? Às vezes você não está em casa, você está o quê? Viajando. Mas a família da Carla, essa menina aqui, ela gosta o quê? Chega o final do ano, eles se preparam e eles vão acampar. Eles gostam de estar nas montanhas, no interior, acampando. E à noite, a Carla e o pai dela saíram para fora da cabana e foram o quê? Observar o céu todo estrelado. E aí a menina falou bem assim, nossa pai, deve ter um quatrilhão de estrelas no céu. Ai, mas o pai dela riu e falou, Carla, bem, eu não sei quantas estrelas são um quatrilhão de estrelas, mas eu acho que eu nunca vi tantas estrelas assim. O céu está muito lindo esta noite. Filha, se nós olharmos as estrelas assim, uma outra vez amanhã, será que a gente conseguiria dizer se está faltando alguma estrela, se tem uma estrela a mais no céu? A Carla sorriu e respondeu pro pai, é claro que não, né, papai? Aí ela pegou e pensou por um momento e ela era muito curiosa, ela perguntou, alguém conseguiria saber isso, papai? Aí o papai falou, sim, algumas pessoas conseguiriam saber, sim. São homens que estudam as estrelas, ou seja, os astrônomos. Mas sabe, Carla, nós lemos na Bíblia que Deus, uma certa vez, deu uma mensagem muito importante a alguns homens e para isso ele fez aparecer uma estrela no céu. A Carla arregalou os olhos, interessada, e falou, verdade, papai, é mesmo? E eles entenderam a mensagem? Ah, sim! Deus sabia que eles estudavam as estrelas e que logo eles conseguiriam saber que uma nova estrela estaria no céu. E aí o pai pegou e falou para ela, você tá vendo aquelas 3 estrelas lá, Carla, no céu? Ela, sim, pai. Tô vendo. O pai pegou e iluminou com a lanterna as estrelas. Falou, aquela constelação ali é chamada de Cruzeiro do Sul. Por quê? A estrela que fica na ponta, né? Ela tem o formato de uma cruz. Por isso é chamado Cruzeiro do Sul. Também temos as estrelas que são chamadas as Três Marias. E essa estrela, constelação chamada Três Marias, ela faz parte do quê? Da constelação de Órion. O que é uma constelação? A constelação é um conjunto de estrelas. Sabia que este grupo de estrelas é citado na Bíblia, Carla? Ela não brinca, papai. Aí o papai tinha uma Bíblia, foi lá, tirou a Bíblia dele e foi lá no livro de Jó. Olha só, aqui no livro de Jó, no capítulo 9 e no versículo 9, também fala bem assim, ó. O que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelas e as recâmaras do sul. E também, continuando no livro de Jó, no capítulo 38, também Deus fala aqui sobre as constelações do céu. E aí,
papai foi e falou para a Carla, né? Que Deus, ele sabe o nome de todas as estrelas. E aí ela falou, nossa, papai, que nome diferente, Ursa Maior, Órion. Aí o papai pegou e falou, sim, nós sabemos o nome de algumas só das estrelas, mas Deus sabe o nome de todas as estrelas. Aí a Carla falou, de todas, papai? Aí o papai foi e abriu a Bíblia de novo e leu para ela no capítulo 147 de Salmo, versículo 4, que fala bem assim, ó. Conta o número de estrelas, chamando a todas pelos seus nomes. Ela, nossa, papai, então quer dizer que Deus sabe o nome de todas as estrelas? Do quatrilhão de estrelas? Aí o papai sorriu e falou, sim, Carla, Deus sabe porque ele é Deus. Ele é o criador do céu, do sol, das estrelas, e só ele poderia fazer aparecer uma estrela nova no céu. Então vamos voltar para a nossa barraca? E eu vou contar para você a história bíblica sobre esses homens que viram esta estrela no céu. E aí eles entraram para a barraca e o papai começou a contar a estrela desses homens para a Carla. Aí ele começou. Havia alguns homens sábios que moravam na distante terra da Babilônia e eles estudavam as estrelas. Eles deviam conhecer a grande constelação de Órion e as outras que são mencionadas aqui na Bíblia. O Sete Estrelas, a Ursa Maior, que está aqui no livro de Jó também, 38, e no versículo 31 e 32, que está falando, ó. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do Sete Estrelas, ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações ao seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Então aqui na Bíblia, Deus está falando sobre as constelações. Aqui a Bíblia fala em constelações do sul. Então não é especificamente mencionado falar do Cruzeiro do Sul, mas é constelação do sul. E é uma constelação em forma de cruz, como eu falei, que forma o braço maior da cruz voltado para o sul. Então, ó, todas as noites eles examinavam o céu e tentavam aprender o que pudesse a respeito do maravilhoso universo de Deus. Talvez eles pensassem que estudando as estrelas aprenderiam mais sobre o próprio Deus. Então, uma noite eles viram algo muito impressionante, que era uma nova estrela e ela apontava em direção à terra dos judeus. O que queria dizer isso? Aqueles homens sábios não eram judeus, eles eram o quê? Babilônicos. Mas muitos anos antes, os judeus moraram lá no Oriente, na terra da Babilônia. Ou seja, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles viveram lá por 70 anos. E um dos judeus que morou lá era um homem muito sábio, chamado quem? Daniel, que eu já contei a história deles para vocês. Ele foi muito importante e famoso na Babilônia. Daniel adorava o Deus verdadeiro, que fez o céu, a terra e as estrelas. Enquanto Daniel morava na Babilônia, ele escreveu muitas coisas sobre Deus. E os sábios da nossa história provavelmente sabiam da existência desses escritos de Daniel. Talvez, quando viram a nova estrela apontando para a terra dos judeus, eles procuraram ler os escritos de Daniel, pois eles sabiam que Daniel era um escriba. Então, eles fizeram o quê? Foram lá, né, na biblioteca deles, da Babilônia, e foram atrás dos escritos de Daniel. E naqueles escritos, eles aprenderam um pouco sobre o Deus verdadeiro, o Deus dos judeus. Eles queriam tanto saber mais sobre ele. E aí eu pergunto, e você aí, quer saber mais sobre Deus, como aquele sabe? Se eles leram os escritos de Daniel, o que será que eles aprenderam? Então, vamos imaginar que os sábios da Babilônia estão lá, conversando e estudando o livro de Daniel. Aí um deve ter falado bem assim, amigo, aqui estão alguns dos rolos
com os escritos do sábio Daniel. Ah, é mesmo? Daniel era judeu. Eu li sobre o escrito deles há muito tempo. Eu também. Eu penso que vamos achar o que a gente está procurando. Ah, sim, aquela estrela nova, diferente que vimos ontem à noite, com certeza tem um significado especial para o povo judeu. A estrela apontava para a terra deles, né? Deve haver alguma ligação com o povo judeu. Olha só, veja aqui, ó, Daniel falou que no futuro viria um reino que jamais seria destruído. Ele escreveu que o grande Deus revelou ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer. E o Deus de Daniel era o mesmo Deus grande. O próprio rei disse, ó, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Está escrito aqui no livro de Daniel, no capítulo 3. E aí, o Deus de Daniel, né? Eles continuaram lendo, que o próprio rei tinha falado. Aí o outro sábio falou, Daniel escreveu que esse reino viria onde? No futuro. Mas quando será que seria esse reino? Vamos continuar lendo? Então vamos ler mais adiante. Eles continuaram lá pesquisando. Lembro-me de ter lido sobre isso uma vez. Vamos ver se eu localizo. E aí eles foram lá no livro de Daniel e procurou, até que eles acharam o que está escrito aqui em Daniel 9, no versículo 24, que está escrito bem assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e serar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ah, tá aqui. Então, Santa Cidade deve ser a capital dos judeus, Jerusalém. E sabemos que Daniel escrevia usando símbolos. Quando ele diz 70 semanas, não são 70 semanas, mas um grupo de 7 anos. 70 semanas seria 490 anos. E aí eles continuaram a leitura. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, eles continuaram lendo. Para trazer a justiça eterna, para serar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Ah, Daniel falava da vinda de um que é chamado Santo dos Santos. E ele viria vir para dar fim aos pecados. Continuando a leitura, o outro sábio falou: saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido. 70 semanas, mais 72 de anos significa 69 semanas, ou seja, 483 anos. E em que ano foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Um sábio perguntou. Aí o outro falou, deixa eu consultar aqui, em outro rolo. Tem informações históricas e eu vou fazer os cálculos. Aí um falou para o outro, amigos, vejam só, é espantoso. Nós estamos vivendo no tempo certo. Aí o outro falou, como assim? Pelos meus cálculos, este ano é o tempo certo da vinda do ungido, do príncipe, que está escrito aqui, ó. Deve ser o rei daquele reino que jamais será destruído. Será que essa nova estrela que apareceu indica o nascimento desse novo rei? Sim, falou o outro, deve ser isso mesmo. Nabucodonosor, o grande rei do passado, acertou quando disse a Daniel que o Deus dos judeus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Precisamos conhecer
sobre esse Deus. Ah, nós precisamos ir à terra dos judeus verificar tudo isso. Então devemos partir o quanto antes. Sim, eu quero conhecer mais sobre esse Deus, falou o outro. Ah, eu também. Aquele sábio, crianças, eles leram sobre o Messias, ungido, o rei dos judeus que viria ao mundo. E seria este o significado daquela estrela? Aqueles homens sábios, eles desejavam saber mais sobre Deus. E eles acreditavam que sim, que aquela estrela estava indicando o quê? O nascimento do rei dos judeus, o rei dos reis. E parecia que Deus, conhecendo o coração deles, colocou uma estrela no céu só para eles saber mais sobre Deus. Assim, eles saberiam mais sobre o rei dos judeus. E como Deus se importava com aqueles sábios, se preocupava com eles. Sabe, crianças, o mesmo Deus que falou com aquele sábio, ele fala com você hoje. Ele se importa com você também. E Deus ama e quer que você conheça mais sobre ele também, assim como aquele sábio. Você já desejou saber mais a respeito de Deus? Porque ele conhece os desejos do seu coração. E ele, às vezes, mostrou para você, trouxe para você aqui nesse vídeo, para você aprender um pouco mais sobre ele. Você pode conhecer mais sobre Deus e pode saber mais sobre Jesus também. E para aqueles homens conhecer mais, significaria o quê? Uma longa viagem, porque eles estavam na Babilônia. Você pode imaginar quantas coisas eles tiveram que levar para aquela viagem de centenas de quilômetros? Enquanto eles planejavam a viagem, eles devem ter conversado, entre si. Ah, nós vamos precisar levar muitas coisas, frutas, vegetais secos, e um cozinheiro também para poder fazer a comida para nós. Nós vamos atravessar o deserto e por isso nós temos que levar água, e isso é muito importante. E roupas leves, porque durante o dia faz muito calor no deserto. Ah, mas roupa quente também, porque à noite no deserto faz muito frio. Ah, nós vamos precisar de tendas também para nos abrigar. E de proteção contra ladrões, que certamente nós vamos encontrar pelo caminho. Então deles deve ter lembrado. Pera lá, mas nós vamos visitar um rei, nós temos que levar presentes também. Então, se nós vamos visitar o rei, vamos preparar presentes especiais para eles. E a um pegou e falou: ah, eu vou levar ouro, porque ouro é um presente certamente adequado para um rei. Aí o outro falou: ah, eu vou levar a mirra, que é um incenso aromático que exala um arame doce quando era queimado. E era usado na adoração. Incenso era um presente apropriado para o rei. Aí o outro falou bem assim: ah, eu vou levar um perfume. E levou um perfume muito precioso que existia na terra deles. Então, um levou ouro, o outro levou incenso e o outro levou mirra, que era um perfume. E finalmente estava tudo pronto. E aí eles se despediram dos amigos e eles devem ter falado: ó, nós não sabemos quando voltaremos, porque esta é uma viagem muito longa, de muitos meses no deserto, Então, o que importa para nós é o quê? É conhecer este novo rei. E lá se foram eles e partiram a caminho de Israel, que era a terra do povo judeu, para que lá eles conhecessem o novo rei. A Bíblia não nos conta quantos eram esses homens, esses reis magos. Nós achamos que eram 3 por causa dos 3 presentes que eles escolheram para levar. Mesmo que fossem 3 sábios, havia muitas pessoas na caravana deles. Porque havia servo para cuidar dos camelos, havia servo para armar e desarmar a barraca, havia servo para cuidar da bagagem, havia pelo menos um cozinheiro para fazer a comida para eles, e certamente havia muitos guardas para garantir que os sábios chegariam a salvo na terra dos judeus. E assim a caravana partiu. Eles viajaram muitos dias, semanas, meses,
E quem é que estava guiando esse sábio? A estrela, isso mesmo. E essa estrela indicava a eles a direção de Israel. Então alguém diz, olha lá ao longe, Jerusalém. E como eles ficaram alegres, né, de chegar a Jerusalém, a capital do povo judeu. Imagino que eles fizeram uma parada, trocaram de roupa, né? Tiraram aquelas túnicas empoeiradas pela viagem, colocaram túnicas apropriadas para encontrar o rei. O palácio, eles falaram, onde será que é o palácio? Será que eles encontrariam o novo rei lá num palácio? Agora, usando trajes finos, né, limpos, eles chegaram a Jerusalém. E as pessoas, com certeza, olhavam aquela caravana assim, né? Todo mundo espantado, admirado, enquanto a caravana entrava na cidade. Quem seriam aquelas pessoas? Todo mundo olhava. Quem serão esses homens? De onde eles estão vindo? Foi então que um dos homens sábios fizeram a pergunta mais importante de todas, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 2 e no versículo 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, o povo todo, eles saíram perguntando pelas ruas da cidade, rei dos judeus. Ninguém em Jerusalém sabia nada a respeito de um novo rei dos judeus. E a pergunta foi passando de boca em boca e a resposta era sempre a mesma. Não, o nosso rei aqui é Herodes. Herodes é o rei dos judeus. Não conhecemos outro rei. E foi então que Herodes, naquele pergunta vai, pergunta bem, Herodes, que era o rei, ouviu a pergunta. E ele foi, né? E perguntou, os sábios perguntaram para ele, indicaram para eles onde era o palácio, e eles chegaram até o palácio e perguntou para Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes ficou preocupado, ele tremia dos pés à cabeça. Como assim outro rei? Ele sabia que os judeus acreditavam que um certo Messias ou rei estava por vir. Mas o que aconteceria se esse rei aparecesse? Se outro rei aparecesse e tomasse o lugar dele? Aí Herodes pegou, hospedou, chamou aqueles homens sábios para sua casa e lhes perguntou, diga-me, né? Quem é que tá guiando vocês? Eles, há estrelas. Aí o Herodes acomodou eles ali e mandou chamar os sábios, né, de Israel. E perguntou para eles, onde está escrito, onde está o Cristo prometido? Onde está dizendo que ele há de nascer? E aí os sacerdotes lá do templo pegou e falou para Herodes, em Belém. Porque eles leram para Herodes o que está escrito lá no livro de Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2, que está escrito, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É na cidade de Belém. Só que Herodes não falou para ali os sacerdotes de Israel que os sábios estavam lá no palácio. Ele pegou e voltou e foi lá falar com os sábios. Ele ficou quietinho para que os sacerdotes judeus não soubessem, né, que tinha alguém procurando pelo rei dos judeus. E aí, Herodes chegou lá nos sábios e falou bem assim, olha, pelas nossas profecias, né, tô aqui conjecturando com vocês, pelas nossas profecias aqui, falou que esse novo rei dos judeus nasceu lá na cidade de Belém. E aí ele falou, quando foi que vocês viram a estrela pela primeira vez? Por cerca de quase 2 anos atrás. Tá bom. É um profeta e escreveu que o rei dos judeus ia nascer. Então vocês vão lá e procurem por ele. E depois
que vocês o adorarem, o acharem, vocês voltam, passem aqui pelo palácio e conta para mim, para que eu possa também ir adorá-lo. Mas crianças, qualquer pessoa que conhecesse Herodes saberia que ele estava mentindo, porque o Herodes era um homem muito cruel. Provavelmente, aqueles sábios achavam que ele estava sendo sincero, mas Herodes era um enganador, e ele não era o único enganador, não, mentiroso. Sabe por quê? Porque eu e você também, às vezes nós conseguimos enganar os outros com as nossas mentiras, mas nós nunca conseguiremos enganar a Deus. Ele sempre sabe como fazendo algo de errado. Na Bíblia, ó, Deus nos fala sobre o pecado, que é o quê? É a nossa vontade de pecar, de fazer coisas erradas. Ninguém precisou nos ensinar a mentir, a falar palavrão, a desobedecer, a ser malcriados, briguentos. Isso aí ninguém precisa te ensinar. A xingar, a ser egoísta, a fazer coisas como achamos melhor. Ninguém precisa ensinar a todo mundo a fazer essas coisas. Mas aqui na Bíblia fala, ó, no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, tá escrito bem assim, ó. Não há justo, nem um sequer. Sabe, o pecado separa eu e você de Deus. Então, como resolver o problema do nosso pecado? Não é? E em breve, aquele sábio encontraria esta resposta, assim como nós também vamos encontrar aqui na nossa história. Então, vamos continuar. Os sábios não tinham como saber que Herodes era um enganador. Eles achavam que Herodes, por ser o rei, era um homem fino, um homem honesto, né? Eles queriam, mesmo agora que eles sabiam que o novo rei dos judeus não estava ali no palácio em Jerusalém, ele estava com pressa de ir até aonde estava o rei dos judeus, porque de Jerusalém até Belém era só 10 quilômetros, então faltava pouco para eles chegarem aonde estava o rei dos judeus. E eles estavam muito ansiosos. E a Bíblia que fala que durante o período que eles estavam lá no palácio, a estrela, puf, ela sumiu do céu. E ela voltou a aparecer quando eles se puseram a caminho de Belém. E eles falaram, oh, vejam, a estrela está se movendo. E ela estava se movendo mesmo. E o coração daquele sábio transbordava de alegria. Como Deus estava cuidando deles com toda atenção, para que não cometesse nenhum erro em sua busca. Foi um grande milagre. A estrela foi se movendo no céu, até que parou em cima de uma casa especial. Os sábios entenderam que era ali o fim da sua viagem. E com todo respeito, aqueles homens ricos, bem vestidos e importantes, carregando seus presentes, bateram na porta daquela casa. Eles buscavam o pequeno rei dos judeus e ali encontraram Jesus, o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, não é, criança? Mas será que Maria contou a eles tudo o que eles queriam saber? A gente não sabe, a Bíblia não fala. Talvez eles devem ter se emocionado tanto, né? Pensar que Deus se importou tanto com eles a ponto de colocar no céu uma estrela especial só para que eles pudessem conhecer o Filho de Deus. E pensar que os sábios queriam tanto conhecer a Deus que viajaram quilômetros e quilômetros durante dias, semanas e meses para encontrá-lo. Aqueles homens devem ter ficado maravilhados ao saber que aquele bebê, o Cristo prometido há milhares de anos, era o próprio Filho de Deus que veio do céu e nasceu de uma virgem. Isso significava que Jesus não tinha um pai terreno. Foi Deus quem enviou seu filho para nascer nesse mundo como um bebezinho. E a Bíblia diz, ó, em 1 João 4,14, ó, que o Pai enviou o seu filho como Salvador do mundo. Sim, Jesus era o Filho de Deus, o próprio Messias, ungido, sobre quem Daniel
tinha escrito há 463 anos. E um dia, né, como Daniel escreveu, ele seria um rei. E um anjo havia falado a José, o marido de Maria: e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está aqui em Mateus 1:21. Essa expressão, seu povo, estava se referindo ao povo judeu. Mas os sábios não eram judeus, eles eram babilônicos. Como eles seriam salvos dos pecados? E como você e eu seria salvo do nosso pecado? Então, nós vimos, olha, aqui em 1 João 4:14, que Deus falou: o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Em João 3,16, nós lemos também, porque Deus amou o mundo. Então, essa palavra mundo quer dizer todas as pessoas do mundo, ou seja, inclui eu, inclui você, incluía também aqueles sábios que compreenderam quem era Jesus e por que ele veio ao mundo. E aí, aqui em Mateus 2:11, fala bem assim, prostrando-se, o adoraram. Então, aqueles magos, eles ajoelharam diante daquele bebezinho, porque criam que ele era o Filho de Deus, que um dia governaria como rei. Eles honraram Jesus, entregando os preciosos presentes que haviam trazido: ouro, incenso e mirra. E sabe, Deus continuou cuidando daqueles homens sábios. Deus os avisou em sonho. Falou para eles: olha, não voltem pelo caminho que vocês vieram, não passem pelo palácio de Herodes. Sigam por outro caminho. E os sábios não entenderam naquela época como Jesus seria o Salvador do mundo e resolveria o problema do nosso pecado. Nós sabemos hoje, por que nós sabemos? Porque a Bíblia nos conta isso, né? Que o nosso pecado precisa ser castigado. E o castigo do pecado é o quê? É a morte. Mas Deus amou tanto o mundo que ele enviou seu filho Jesus para nascer naquela manjedoura como um bebê, e depois, quando ele se tornou adulto, ele, o perfeito Filho de Deus, morreu recebendo o castigo pelos pecados do mundo. E a Bíblia diz, aqui em 1 Pedro 2:22 e 24, fala bem assim, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então aqui está falando dos nossos pecados, quer dizer, os meus, os seus, o daqueles homens sábios. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, né? Quando fala madeiro aqui no texto, está falando sobre a cruz. Derramou seu sangue pelo pecado do mundo. Mas Jesus não era o rei dos judeus? Quando os sábios vieram do Oriente, eles vieram em busca do rei dos judeus. Sabe quando Jesus foi crucificado e colocaram ele naquela cruz? Eles colocaram uma placa em cima da cruz, escrito lá em aramaico hebraico, Inri, que significa este é o rei dos judeus. Mas essa placa era como uma acusação, que significava que ele estava sendo morto porque foi acusado de se apresentar como rei. Na verdade, não era. Não foram os guardas romanos que tiraram a vida de Jesus. Ele morreu para nos abrir, crianças, o caminho para o Pai. Jesus disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Tá aqui, em João 10, 17 e 18. Então, Jesus morreu, foi sepultado. E que notícia maravilhosa, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está no céu. E um dia Jesus voltará como prometeu, porque ele falou, eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E no livro de Apocalipse 19:11 fala, não apenas rei dos reis, rei dos judeus, mas rei dos reis e senhor dos senhores para
todo o sempre. Então, hoje, Jesus está vivo no céu, mas ele prometeu que voltaria. Ele fala em João aqui, ó, 14:3, voltarei. E enquanto Jesus não volta, né, criança? Ele quer que você conheça a Deus e se torne filho de Deus. Isso mesmo. Às vezes, aqui na Terra, você faz parte de uma família. Você tem o papai, tem a mamãe, às vezes tem seus irmãos, tem primos, avós. Mas já pensou você fazer, além de você ter a sua família terrena aqui, você fazer parte da família de Deus? Porque aqui, ó, em João 1:12 fala bem assim, ó, mas a todos quanto o creram e o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, você passa a fazer parte da família de Deus. E Deus, ele quer que, se você já creu em Jesus como seu Salvador, ele quer que você o conheça melhor. E como é que você pode conhecer a Deus melhor? Na palavra de Deus, aqui está falando que Deus deu para aqueles homens o quê? Uma estrela para guiá-los. E deu para eles também sonhos para desviá-los, né, do caminho aonde Herodes queria que eles voltassem, porque Herodes queria matar o menino Jesus, porque ele tinha medo que Jesus tomasse dele o seu lugar. Mas, hoje em dia, Deus nos deu o quê? A sua palavra, para que nós o conheçamos mais. Aqueles homens viajaram quilômetros, passaram meses viajando para conhecer o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você também pode conhecê-lo. Como é que eu faço para conhecê-lo? Às vezes você vai numa igreja ou numa classe de boas novas, você ouve falar, às vezes sua família já ouviu falar de Jesus, mas a maneira que ele nos deu hoje para conhecê-lo é a sua Bíblia, a palavra de Deus. Então, olha só o que está escrito aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13, está escrito, ó, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, se você buscar a Deus, cada vez que você buscá-lo, você vai achá-lo. E aonde é que eu busco a Deus? Através da sua palavra, através da oração. Quando eu oro, eu estou buscando a Deus, falando, Senhor, me ensina a cada dia aprender mais sobre ti. Me ensina o que o Senhor quer que eu faça para que eu possa e morar no céu contigo. É o que ele quer que nós façamos, que nós o busquemos. Ele nos deu essa linda promessa, ó, se nós o buscarmos, nós o acharemos. E foi o que os sábios fizeram. E eles foram o quê? Atrás de Jesus. Então faça isso você também. Então, ó, eu vou agora fazer uma oração e eu quero que você ore aí junto comigo. Você que ainda não tem Jesus no coração, ora assim, ó, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu creio que o Senhor mandou seu filho Jesus para morrer pelo meu pecado. Eu sou grato porque Jesus recebeu em meu lugar o castigo que o meu pecado merecia. Eu peço que me perdoe, peço que Jesus venha morar em meu coração para ser o meu Salvador e me tornar filho de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter vindo a esse mundo para receber o castigo pelo meu pecado. Em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço, papai. Então, crianças, quando você faz essa oração de confissão de pecado, Deus, o Pai, ele o quê? Escreve seu nome lá no livro da vida e você começa a fazer parte da família de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, a história da estrela. Ou seja, aquela estrela, agora no mês de dezembro, mesmo você que mora na cidade grande como eu, quando a gente mora em cidade capital, você quase não consegue ver as estrelas no céu, só as constelações principais, porque a iluminação atrapalha, né? A claridade das luzes artificiais atrapalha você ver as estrelas no céu. Mas quando chega agora nesse mês, né? Começa a aparecer lá pelo mês de setembro, começa a aparecer a estrela que a gente chama que é a estrela d'alva, a estrela de Belém, que é essa estrela, que é a estrela que guiou os reis magos até Jesus.
E olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês. Essa música é bem bonita, é bem legal e fala sobre isso, ó. É Natal de Cristo. Vem ouvir a história. Deus mandou no seu Filho ao mundo, porque muito Ele nos amou. Sim, Jesus, Rei dos Reis, eterno, fez-se homem, nasceu em Belém, para nos dar seu perdão e vida, porque muito Ele nos quer bem. Se você vai no mundo andando, sem saber como Deus o ama, ouça bem esta linda história, que cantando lhe vou contar. É Natal de Cristo. Ele quis entre os homens nascer, pra morrer numa cruz um dia e salvar, perdoar você. Você crê nesse amor divino? Você crê nesta linda história? Se você crer em Cristo, vida eterna vai receber. Deus deixou-nos um livro escrito que nos conta essa história de amor. É Natal de Cristo. Adoremos o Salvador. Feliz Natal para vocês, crianças. É Natal de Cristo. Comemora. Já pensou? Ele veio para ser o nosso Salvador. Não deixa o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, deixar esquecido. Tudo que o mundo joga, né? Presentes, brinquedos, Papai Noel, fica todo mundo fissurado nisso, mas esquece o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. Bom, eu espero vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, vocês recebam a notificação, tá bom? Curta, comenta, compartilha e bora lá! No nosso próximo encontro eu vou trazer para vocês mais uma história natalina. Um beijo e tchau, tchau!